pessoal, vocês já sabem, né? Hora do chá. E nesse momento a gente para refletir um pouquinho e eu queria trazer um assunto para vocês. Acredito que se não for um assunto de que você está acostumado, por você ser uma pessoa assim, ou você deve conhecer alguém certamente que é assim. Pessoas que sem explicação, de uma hora para outra, despencam. E tem uma hora que a euforia é muito grande, né? As pessoas pulam, gritam, estão alegres, estão cantando, estão contentes e de repente, não mais do que de repente, as pessoas têm uma queda de humor. É exatamente isso. Isso tem um nome técnico, né? Quem vai de 0 a 80 nessa velocidade chama bipolar. Você sabe o que é bipolar? Você já ouviu falar desse assunto? Você é acometido por isso? Eu confesso a você, eu constantemente sou acometido por isso. E eu acho que pela própria vivência me levou a falar disso hoje. Claro que depois da vinheta. Vem comigo aqui nesse chá. Depois da vinheta a gente vai conversar sobre bipolaridade. Hoje o assunto é tenso. Bom, pessoal, iniciando esse tema de hoje, né, sobre bipolaridade, foi muito importante a gente ter visto a questão da autoimagem primeiro, porque para mim é muito ligado uma coisa com a outra. Por que acontece isso? Porque geralmente, na minha experiência própria de vivência desse estado emocional, ser bipolar, é muito desgastante, porque você é um cobrador muito rude, você é um cobrador muito pesado com você mesmo, porque você consegue se livrar, na minha modesta opinião, de qualquer tipo de pressão, de qualquer pessoa que seja, por alguns instantes, alguns minutos, mas você nunca vai se livrar da sua própria cobrança. Isso tem muito a ver com o que você acredita que você é como pessoa, a autoimagem. Então, assim, todas as vezes na minha vida que eu esperei uma coisa de mim e na realidade aconteceu o contrário, por exemplo, eu não queria mais ter prejuízos na compra de determinado produto de determinado segmento. Por exemplo, vamos dizer que eu tive uma experiência ruim com determinada empresa de produtos de limpeza e a marca da água deles estava queimando o meu próprio negócio. Então, o que é que eu defini fazer? Eu defini não mais fazer porque, na verdade, isso não é bom para nenhum administrador. Como a autoimagem de um bom administrador, eu tenho que parar de fazer esses mais negócios. Acontece que, não sei por que cargas d'água, às vezes parece que a gente fica um pouco desalinhado com o que a gente quer fazer. Eu não sei se pelo discurso do vendedor, se a gente tem muita empatia com as pessoas e a gente termina vendo a situação que o cara precisa vender, essas coisas. E a gente percebe que faz aí. De novo, comete o erro, né? A gente vai e fecha esse bendito negócio, ou faz isso que a gente se prontificou a não fazer, porque para ser coerente com o que a gente acha que a gente é, né? Nossa autoimagem. E o que é que acontece? Aí o resultado ruim aparece de novo. Olha, esse produto aqui está dando avaria, esse produto aqui ninguém quer, esse produto aqui tem que fazer rebaixa, esse produto aqui. E assim, por mais que as vozes ao redor elas perturbem, existe uma voz muito mais perigosa, né? Uma voz que trabalha dentro da mente da gente. E isso aí, os quadrinhos botam até como aquela voz, né? A voz boa, né, do anjo, e a voz mal, que é a do diabinho, que fica tentando, né? E o que é que acontece? Geralmente, essa voz dos fracassos, ela fala mais alto. E ela começa a mostrar a você que, tá vendo que você não vai ser um bom administrador? Ou um vídeo que eu gravo aqui para o canal, e eu vejo que a visualização não foi boa, aí de repente essa voz do mal, essa voz perversa, o que é que ela vai dizer para mim? Para que eu estou fazendo isso? Por que adianta tu fazer? Quem é que está assistindo isso? Você podia estar descansando, você podia estar fazendo N coisas, você podia estar jogando videogame, era um negócio até mais próprio para você. Para que você vai ficar fazendo isso? Que sentido tem nisso? E aí, se a gente não tiver uma autoimagem legal, né,
e a gente começa a analisar em todas as coisas da vida que a gente foi falho, isso tudo de uma vez. É como se você dissesse assim, eu não gosto de limão. E de repente alguém fechasse os seus olhos e dissesse assim, prova isso aqui. Aí você bota e tarará, limão. Só que você não sente o gosto do limão, da torta de limão, da primeira vez do limão que você comeu que você não gostou, de tudo de limão que você já provou na sua vida. Isso tudo naquele momento. E as pessoas que elas não são bipolares, elas não entendem que cada erro ela é um somatório numa caixinha, numa pasta chamada de erros. E todas as vezes que você tem um erro novo, você tem que ir lá na pasta, para quem é bipolar, vai lá na pasta e vê a quantidade de documento que tem lá. E de repente você começa a fazer uma contabilidade, você começa a contabilizar, você começa, nossa, como essa pasta está grande, onde é que eu vou botar tantos erros? Será que você está me acompanhando no momento? Aí você diz assim, tá, e a bipolaridade com isso? É bipolaridade sim, porque é assim, ó. Por um momento a gente se convence que a gente está no caminho certo, tá? E a gente se sente fantástico. Né? A gente amanhece bem, toma nosso café, chega na nossa empresa, faz o que tem que fazer, abre o estabelecimento, faz aquela coisa, a rotina, né? Aí de repente as coisas começam a desandar, porque elas podem dar certo e podem dar errado. Só que a figura do gestor, ela é uma figura que ele não pode se ausentar, né? Principalmente a minha função. Por que é que eu sou hoje? Hoje eu sou uma pessoa que tem um negócio próprio, né? Então assim, para quem é empreendedor nesse país, né, existe um peso muito grande. A gente praticamente o que nós fazemos é dar oportunidade às pessoas, né, para que as pessoas possam desenvolver um trabalho e quando for interessante para elas ficar conosco, ela fica conosco, crescendo, desenvolvendo e ambos ganhando, né? Porque ninguém está fazendo nada de graça para ninguém. A pessoa está fazendo um trabalho, a pessoa está recebendo. Então, está tudo muito lindo isso aí. Só que há determinadas coisas que nós que somos gestores temos responsabilidades redobradas, porque o meu trabalho, isso por muitas vezes me inquietou bastante, por eu trabalhar com varejo, é a questão do meu empenho, do meu trabalho, ele não depender somente do meu trabalho, né? Eu tenho que formar pessoas que tenham um comprometimento com a excelência do seu próprio trabalho. E eu vou lhe dizer, não há nada tão desafiador quanto isso. Colocar na mente de um cidadão, de uma pessoa, que ela tem que dar o seu melhor, que ela tem que melhorar, que ela tem que progredir, que isso é bom só para ela. Cara, isso dá tanto trabalho, isso dá um trabalho fenomenal. Então, dito isso, a bipolaridade ela acontece para mim quando eu me frustro, para resumir a história. E toda vez que eu me frustro eu não consigo me manter. Eu admiro as pessoas que têm uma resiliência muito grande, pessoas que o mundo está acabando e a pessoa está ali, se acabar, acabou, estamos aqui no mundo e acabou e assim. E não quero ser aquela pessoa que corre desesperada e dizer, meu Deus, o mundo está acabando, né? Mas se ele acabar não vai ser interessante para ninguém. Mas assim, e a transparência é muito grande. Eu acho que quem é bipolar, ele não consegue esconder, sabe? O pico de tristeza fica estampado na cara, sabe? Você olha para a pessoa, assim, a pessoa está com cara de doente. A minha esposa costuma dizer que está com cara de choro, ou está com cara de defunto. Porque é um baque psicológico muito grande. A gente não consegue. E é pior que eu já tentei várias ferramentas para isso. E a mais eficaz que eu achei com tudo isso foi a oração. Sabe, quando eu estou mal mesmo, eu tiro meus 15 minutos lá, eu me reservo, eu tranco a porta e vou para o meu escritório, vou lá no escritório, fecho lá, boto, quando a outrora eu faria, eu acredito que eu devo voltar essa prática de colocar a placa de novo, eu não tenho colocado a placa, eu colocava a placa ocupado lá, para que ninguém me interrompesse na minha reunião, porque só Deus na cabeça de uma pessoa que é bipolar, porque as pessoas, de novo, as pessoas não entendem pessoas bipolares, porque as pessoas que não têm esse mindset, esse jeito de pensar, essas pessoas elas acham difícil conceber a ideia de que, poxa, você está tão bem, você acordou tão bem, eu só disse isso e causou esse prejuízo todo, ela simplesmente não entende, entendeu? As pessoas não compreendem isso.
E por mais que a gente tente explicar, eu acho que pessoas que não têm esse problema nunca vão entender, de fato, nunca vão entender. E se você sente isso, ou se você conhece alguém assim, coloca nos comentários, compartilha comigo aí pra gente aprender, que eu quero também aprender novas ferramentas, que como é que você faz quando você é cometido por isso, sabe? Agora tem uma coisa interessante, sabe aquelas tristezas sem razão? Aquele momento que, às vezes você está numa festa, você está em alguma coisa e de repente bate dentro de você uma tristeza, você inexplicável, uma coisa. Eu acho que isso, sei lá, cunho mais espiritual, quem sabe, né? Mas aí eu caio nos meus argumentos, porque assim, poxa, não aconteceu nada, né? Eu não me frustrei, né? Se eu estou sustentando para você que bipolaridade de 0 a 100 é questão de frustração, né? Você está frustrado. Você faz um trabalho, você aposta no produto, por exemplo, no meu caso. Eu vou comprar uma creme cracker nova no mercado. Creme cracker me venda mais. Eu vou colocar essa creme cracker me venda mais no mercado. Poxa, vai ser sensacional. Eu coloco a minha energia, eu desprendo capital, eu assumo um compromisso, eu fecho um ponto, eu faço uma ação e tá. Só que essa me venda mais não sai. Meus clientes não abraçam a ideia. Aí o que é que acontece para mim na frente do espelho? Antes que alguém me aponte alguma coisa, diga alguma coisa, que nessa hora conferente, os arrumadores, sabe, eles têm uns argumentos muito bons. Aí a bucha que ele comprou, sabe? Olha aí o desempenho do comprador, né? É todo mundo muito enfático, né? Todo mundo é muito rigoroso para exigir do trabalho alheio, né? Do trabalho dos outros, principalmente superiores, né? Pessoas que são imediatos. Então assim, a pessoa está no cargo maior do que o seu, aí você fiscaliza mais ele, aí não faz muito o seu. Mas esse julgo aí, eu sempre vi, eu acho que nunca vai deixar de existir. Como uma certa vez uma pessoa me falou, eu não recordo bem quem foi a pessoa que me disse. Ela disse, olha, enquanto você está aí gerindo 20, 30, 40 pessoas, tem 40 pessoas te observando. Então veja que nós é que somos, né, mais policiados, gestores são mais policiados que geridos. Né? Aí a gente já fica com essa pressão, aí esse bendito produto não sai. Aí vem aquela vozinha do mal, né? Grande administrador, grande comprador. Aí você tá assim e de repente você... Poxa, é verdade. Aí disse, igual daquela outra vez. Aquele produto limpe agora, aquele desinfetante estragado, que perdeu 10 caixas daquele desinfetante. Igual daquela outra vez que você fechou aquele negócio de Shark e a Shark não veio a contento e demorou anos e anos luz, igual aquela outra coisa. Isso eu estou vivendo, ó, eu estou lhe dizendo isso num processo gradual, é exatamente isso que acontece. Então, aí vem, para que plena gestão? Para que se gerir melhor, para fazer melhor, se você não consegue fazer? Para que fazer isso? Que coisa mais boba, que coisa mais idiota de se fazer, né? Aperfeiçoamento profissional, né? Pessoa melhor. Quem é uma pessoa melhor? Você é uma pessoa melhor? Você se atreve a chegar na frente aí do público, né? O pessoal que lhe assiste, e você dizer assim, eu busco ser uma pessoa melhor, mas desse jeito, errando tanto, né? Fazendo tanta coisa aqui sem sucesso, né? Não conseguindo às vezes resolver as coisas das melhores formas. Porque isso aí, se você não tiver consolidado com a tua autoimagem e não aceitar que os erros também fazem parte do processo, então, meu amigo, bem-vindo ao mais baixo grau, é abaixo de 0. Então não tem nada, meu amigo, que me anime na situação. Estou falando de mim, tá? Estou falando de causa própria. Não é nada que me anime, sabe? O dia não é colorido, não tenho vontade de rir, nem tenho vontade de comemorar nada, nem coisa alguma. Por quê? Porque você bota na sua mente que você começa a acreditar. Sabe qual é o ruim? Eu acho que todo mundo tem direito de tudo. E acho que às vezes o meu é até um pouco, sei lá, ser até um pouco extremista nesse ponto. De que as pessoas podem ter direito de falar o que bem quiserem, inclusive mal das pessoas. Né? Eu não me dou o luxo de falar mal de ninguém, não porque eu seja santinho, porque eu simplesmente não tenho tempo de observar a vida de ninguém. Para você ter uma ideia, eu não tive tempo ainda de limpar a minha caixa de e-mail, que é minha caixa de e-mail. São coisas do meu interesse. Então, assim, é difícil, é muito complicado
E a gente não quer se sentir mal, sabe? Quando o bipolar tá bem, o bipolar é sensacional, né? Que quando o bipolar tá bem, ele tá bem. Eu acho que todo bipolar são pessoas intensas. Se eu tiver errado, ou, né? Aqui eu não sou dono da verdade, mas é o que eu tenho observado aos contatos, as pessoas que me rodeiam, é que toda pessoa que é intensa, ela tem uma tendência a ser bipolar. Sabe? Todas as pessoas que dão muito de si nas coisas, elas têm tendência a ser bipolar. Que leva também a um outro caso, um pouco mais complicado, né? Que é onde nós, por estar tão massacrados por nós mesmos, nós sendo nosso próprio carrasco, né? E não dá para se livrar da gente, vai ter que viver com a gente, tem que viver com a gente tempo integral. Então, é o quadro depressivo, que não é muito distante dessa realidade. A gente começa a errar tanto, começa a se frustrar tanto, que começa a desestimular. E a gente sente uma tristeza tão grande e começa a procurar. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não consigo fazer? Porque eu de fato dou o meu melhor e eu não consigo ter o resultado que as outras pessoas parecem ter tanta facilidade e tem. Tem horas que a gente para observar assim e diz, poxa, fulano teve uma ideia tão trivial à primeira vista, uma ideia tão chula e a ideia deu tão certo, ele está tão bem, as coisas estão funcionando tão bem, e por que para mim tudo é tão complicado? Isso aí é uma questão que geralmente vem à mente das pessoas que têm esse problema da bipolaridade. Isso, de fato, eu não tenho dúvida, é o primeiro passo para a depressão. Uma depressão profunda onde se perde a motivação para viver. Você não acha sentido, uma pessoa tão inútil dessa está fazendo peso no mundo. Então, para que essa pessoa existe? Né? Para que eu vou existir se eu só estou simplesmente sendo peso para alguém, fazendo peso no mundo, tem um termo desse. Então, assim, esse vídeo eu sei que está ficando muito pesado, um clima muito denso, mas é porque eu acho que a nova realidade que a gente está inserido nesses últimos dias, ela tem levado a gente a ser mais introspectivo. E é outro detalhe interessante, pessoas que são, primeiro, muito intensas e introspectivas, elas se analisam demais, né, por causa de, muitos vão dizer que é porque são pessoas carentes de aceitação, né? A pessoa precisa que alguém diga que o trabalho dela está bem feito, né? Eu preciso que você compartilhe esse vídeo com 10 milhões de pessoas e esteja do dia para noite, eu vá dormir, quando eu acordar o canal esteja com 120 mil inscritos. Então, quer dizer, eu preciso disso de verdade? Né? Eu preciso, ou eu estou fazendo um trabalho firme, com sinceridade, não um trabalho que me relaxa, onde eu tenho um espaço para compartilhar as minhas ideias, para estar aperfeiçoando as minhas ferramentas que eu tiver, para mim também motivar a estar buscando novas coisas, a fazer novas estratégias, novas edições, ferramentas novas, novas abordagens. E são coisas que mantêm a minha mente viva e tiram um pouco o meu espaço para estar ouvindo vozes, sabe? Principalmente vozes negativas. Nós temos uma tendência muito fácil, nós temos uma inclinação para as coisas negativas, sabe? Se você me disser assim, rapaz, eu queria comprar aquela casa é muito seu... Tá, se você conversar com uma pessoa negativa e fazer assim, mas não está muito caro não. Só basta isso. Só basta isso. Aí você vai começar a se perguntar se está muito caro ou não. Aí realmente, eita, como é que faz para saber? E de repente, se você não tiver tão bem esclarecido, né, tão bem posicionado e tranquilo sobre essa situação, você não vai comprar mais a casa. Simples assim. Então, às vezes, muitas são as vezes que para a gente fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, nós precisamos de muitos argumentos positivos. E por muitas vezes a gente não faz por causa de um detalhezinho negativo, onde a gente se prende. Porque, no final das contas, é uma condição da vida. Qualquer coisa pode dar errado. Qualquer plano que você fizer, qualquer plano que eu fizer, pode dar errado. A única coisa que a gente tem que aprender é lidar com essa frustração, né? E tem outros detalhes, outras coisas que às vezes a gente se pega, se nós realmente estamos querendo uma coisa, se é o sonho de alguém, ou essas definições. É por isso que a autoimagem é tão importante, sabe? A gente se dá o direito de fechar os olhos e se escutar.
né? Quem sou eu, quem eu gostaria de ser, qual é a pessoa que eu queria ser, qual é o que é que eu quero que as pessoas associem a mim, se eu sou um bom profissional, se eu sou uma pessoa qualificada, se... Não é somente aceitação, é você ter aqueles pontos fáticos, né? É como se eu chamasse você e dissesse assim, por que eu tenho que manter você na minha empresa? E você dissesse, por quê? Porque eu não atraso, eu sou um funcionário pontual, eu não tenho faltas, eu sou prestativo, ajudo em vários setores. Isso são coisas pontuais, são coisas concretas que vão embasar, que vão solidificar os seus argumentos. Inclusive, num tempo como esse, né, a única coisa que pode garantir que você, a gente fique no nosso emprego é a qualidade do nosso serviço. Porque os mais qualificados são os últimos a cair. Né? Quando eu tá de vez em quando uma cabeça quente com a minha equipe, eu costumo dizer que o pessoal costuma facilitar as coisas. Não é? Você vê que na natureza, o animal quando vai caçar, os leões, por exemplo, eles fazem aquela corrida lá e eles vão seguindo o bando, né? Eles vão cercando. O último, quem vai ficar para trás, vai ser a presa mais fácil. É ela que vai ser atacada. Porque quem fica para trás? Quem fica para trás é o que corre menos, é o que age menos. É essa pessoa aí. Aí se a maior for a quantidade de animais que ficarem para trás, pessoas que, sabe, não fazem muita diferença, só fazem diferença na folha de pagamento, né? Não estão ali com um propósito, não estão deixando, não estão fazendo um bom relacionamento, não estão fazendo uma boa história. A história tem que terminar. A história justifica que a história termine. Principalmente num momento desse, né? Um momento tão tenso, um momento tão perturbador. Então, pessoal, se você conhecer alguém que tem bipolaridade, paciência. Eu sei que é difícil você entender se você não percebeu esse mindset, esse jeito de pensar da gente. A gente, eu me inserindo como bipolar, é claro. Há dias que eu me sinto fantástico, que eu acho que nem os maiores grandes empresários de São Paulo podem se comparar a mim, quando eu estou no meu ápice, né, no meu dia fenomenal, né, que eu coloco minha roupa, eu olho para o espelho, tenho orgulho de ser eu mesmo, não acho nada de errado com isso. Você olhar e você se orgulhar da pessoa que você é. Não só por aparência física, né? Não sei se eu estou dizendo a você que de me orgulhar, né? Por causa do físico, né? Você olha assim, teve que se orgulhar, sabe? Olhar assim, poxa, é tão bom ser eu, é tão sensacional, eu sou meu fã. E isso ser verdade. Não é só para convencer alguém, para você se vender como profissional, porque é isso que a gente vai ter que fazer. Quando a gente faz um currículo, e talvez isso já é uma ferramenta que eu estou preparando para vocês a futuro, eu acredito que muitos vão precisar, infelizmente, elaborar um currículo decente, de qualidade, né, as coisas que eu vejo por aí. Mas assim, é o que a gente faz, é o nosso negócio, porque quem trabalha vendendo um produto agrega um serviço para dar um diferencial. Né? Então é essa marca. Então assim, a mensagem de hoje, desse papo de cabeça aqui, onde nós estamos falando sobre esse assunto de bipolaridade, que você trabalha com alguém no seu setor que é assim, né? Uma pessoa que diz a você, fulano, a gente vai fazer as coisas no prazo, vai dar tudo certo, a gente vai dar essa dinâmica no trabalho, tu passa para mim, eu vou fazer, e quando é no outro dia o trabalho está lá pela metade feito, você vai se aborrecer, você vai falar com aquela pessoa, fulano, por que isso não está pronto? Aí fulano não vai falar com você, ele vai ficar triste, ele vai ficar cabisbaixo, aí você vai achar assim, poxa, eu não posso falar nada com fulano. Não é eu falar nada com ele. Não é eu não falar nada com ele. Vou dar uma dica a você que trabalha com gente bipolar. O que você tem que fazer, na verdade, é identificar por que está incompleto. Se é uma deficiência minha, do bipolar, ou se é um excesso de coisas que o bipolar está fazendo. Porque se a pessoa tem muita expectativa, a expectativa está lá em cima, e por mais que a pessoa ande no trabalho, ele só chega até aqui, isso aqui é frustração. Então, você pegar essa maçaroca toda e passar para uma pessoa bipolar, você está fazendo uma grande coisa com ele. Você está dizendo a ele que ele é capaz, mas você está botando uma pedra maior do que ele pode carregar. Isso não é justo. Isso não é justo. Então, a minha mensagem de hoje é, para você que é gestor, para você que trabalha numa empresa e trabalha com pessoas assim,
né? Um caixa que trabalha com embalador, ou um repositor, ou seja, um profissional autônomo que depende, que tem outras pessoas te auxiliando no seu trabalho, que você auxilie, que você saiba que existe esse tipo de pessoa, e é verdade, pessoas que oscilam demais por causa disso, por causa das frustrações, né? Porque, na verdade, ele não queria performar mal, ele queria performar bem. Olha, pessoas que não querem performar, elas comem o juízo das pessoas e não estão nem aí para isso, sabe? São pessoas que não têm comprometimento próprio, ele não tem comprometimento nem com ele, então pouco importa. Se a pessoa não tem expectativa nenhuma, como é que ele vai se frustrar? Então é esse meu pensamento aqui de hoje. Identifica, tá? Identifica isso se você trabalha com alguém que é bipolar. E se você é bipolar, tenta oração, tenta desabafar, sabe? E se isola um pouquinho, elimina as vozes, tá? Faz as vozes parar. Eu faço ela parar com oração, porque aí eu estou falando com Deus, aí ela não tem vez. E geralmente é a voz ruim, né? É a voz do apontamento, é a voz da decepção que fala mais alto na cabeça da gente. Na minha cabeça em particular. Então esse vídeo está mais com cara de confissão e desabafo do que um papo de cabeça, né? Mas papo de cabeça é para isso, né? Para a gente conversar de coisas que acontecem com o nosso psicológico, né? E como nós estamos muito reclusos, a introspecção, né? Pessoas vão se analisar o tempo todo, né? E tentar ver quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. E o meu ponto fraco é a questão da bipolaridade. Eu sou muito bipolar e quando eu estou muito triste, eu já fico mais antissocial, né? Eu não falo com ninguém, eu me expresso muito que dificilmente vou me expressar com alguém. Eu simplesmente me silencio porque eu sei que não é para eu descontar isso em ninguém. Porque na verdade quem está se sentindo um bosta sou eu. Não é que as pessoas sejam ruins, é porque eu estou com a cabeça que eu sou uma bosta. Então se eu sou uma bosta eu tenho que privar as pessoas de estar em contato com esta bosta aqui. Entendeu como é que é a história? Então assim, é um pensamento complicado, é uma coisa muito complicada para a pessoa que tem esse problema, esse distúrbio, né, da bipolaridade. Seria massa, seria muito interessante se a gente conseguisse ficar estável, mas é coisa para máquina, é coisa para robô, né? A coisa deu certo aqui, porque imagina comigo, não é mole não. Você tem uma equipe, muitos faltam, poucos se comprometem, você pede para fazer um serviço, o serviço sai tudo errado, você começa a questionar, olha gente, ou todo mundo é doido, ou eu sou muito fraco como gestor. E você começa a ver que a coisa não anda. E por a coisa não andar, aí vem suas frustrações, a sua introspecção vai mostrar para você que você não é um bom profissional. E aí vem a má notícia, aí você não consegue se divertir, você não consegue viver momentos bons, né? E por mais que eu consiga, sabe, quando eu saio do meu trabalho, desligar lá e deixar as coisas do trabalho no trabalho, eu não trago para minha casa, até porque eu fico muito pouco tempo em casa, né? Eu fico mais tempo no trabalho. Eu venho para casa, eu costumo dizer que só venho para casa dormir, né? Somente para ninguém usucapir a casa, né? Então, assim, essa mensagem que eu tenho para deixar para vocês é: busca oração, silencie essas vozes e quando eu quiser enfocar o lado ruim, o lado do erro, não permita que isso aconteça, não vai por aí, tá? Não vai por aí. E se você conhece alguém que é assim, ajuda, poxa, ajuda. Vai ser muito, muito gratificante você se oferecer para ajudar, né? Você se oferecer. Só o fato de você chegar, fulano, senta aqui. E vamos bolar um jeito aqui para a gente alinhar isso aqui, o que está precisando para a gente atingir esse objetivo. Poxa, isso vai ser sensacional para a pessoa que é bipolar. Por quê? Porque ele vai ter na concepção dele que está ruim, mas não é só por culpa dele que está ruim. Tem outros fatores. E as pessoas estão compreendendo que existem outros fatores. E isso vai ser sensacional. E você pode até estar salvando uma pessoa de um quadro depressivo. Porque é isso que vai acontecer, sabe? As coisas vão progredindo, as pessoas vão errando, vão se decepcionando, vão se desqualificando a si mesmo. E aí, quando mal percebem, o negócio já está muito mais do que obscuro. Então, nesse papo bipolar hoje de cabeça, nesse papo um pouco que tenso e triste, é o que eu tenho para dizer hoje a você. Então, vamos ajudar uns aos outros a superar esses momentos ruins e dificuldades e erros,
ser um pouco mais compreensivos e procurar entender, né, de fato o que é que está ocasionando esses maus resultados. Esses resultados não tão satisfatórios quanto a gente esperaria que fosse. Porque aí a gente vai estar ajudando as pessoas e a gente vai parar de ser somente aquelas pessoas que exigem das pessoas, sabe? E dessa forma eu acho que nós estamos contribuindo para fazer uma sociedade mais saudável, pessoas mais satisfeitas e felizes.